Olá! O tema da aula de hoje é Revolução Mexicana, que será de mais ou menos 1910 até mais ou menos 1920, e coloca lá de lados opostos os donos da terra, os latifundiários, os caudilhos mexicanos e as empresas de capital estrangeiro, como Estados Unidos, Inglaterra, e do outro lado, os camponeses, os indígenas e seus emblemáticos líderes. Vamos separar a história da Revolução Mexicana pelos seus controladores, por aqueles que estavam no poder, começando contextualizando o cenário do México, para você entender por que a Revolução ocorreu. Depois passaremos para o chamado Porfiriato, o momento em que Porfírio Dias conduzia o poder, isto mesmo, Porfírio Dias. Depois passaremos para o controle de Madero e finalmente para a disputa entre Huerta e Carranza, dois grandes generais. Carranza, quando deposto e assassinado, encerra o período da chamada Revolução Mexicana. Muito bem, vamos lá. O contexto da Revolução Mexicana. Por que ela ocorreu? Qual era o cenário? É preciso retornar à independência do México. O processo de independência do México vai de mais ou menos 1810 até 1821. O México nasce pela mão dos latifundiários. O México nasce como uma monarquia controlada por Maximiliano, que posteriormente é executado e aí sim implantado uma república no México. República, contudo, que não era de fato popular, era uma república oligárquica. É preciso lembrar ainda que no processo de expansão dos Estados Unidos, partes dos territórios mexicanos são conquistados e transformados mais tarde no estado do Texas. Essa perda de territórios, essa exploração dos Estados Unidos, mais o controle oligárquico, colocaram a população camponesa e nativa desapropriada de terras e acesso à política numa condição de miséria. E essa condição de miséria é que fazem nascer os líderes camponeses e nativos, como Emiliano Zapata, um líder do sul do México que liderava revoltas de nativos, de indígenas, ou então Pancho Villa, um líder que liderava camponeses a partir do norte do México, ou mesmo Francisco Madero, um político de visão um pouco mais liberal que se opunha ao governo de Porfírio Dias. Porfírio Dias finalmente, em 1911, já idoso, renuncia, dando vez ao poder de Francisco Madero, que continua enfrentando a Revolução Mexicana. Emiliano Zapata, por exemplo, propõe o Plano Ayala, uma reforma agrária e nacionalização dos bens. Os Estados Unidos se opõem a essa nacionalização. Os Estados Unidos se opõem à ideia de Madero de taxar a exploração do petróleo, feita justamente pelos Estados Unidos no México. E além de tudo, por fim, o Pacto da Embaixada, isso mesmo. Dentro da Embaixada dos Estados Unidos no México é feito um plano para depor Francisco Madero, que se opunha a essa exploração do capital estrangeiro, colocava pressão sobre os Estados Unidos. Deposto Madero, o general Huerta, com apoio da Inglaterra, assume o controle no México, mas imediatamente tem que continuar enfrentando Emiliano Zapata, Pancho Villa e o general Carranza, que contava com o apoio dos Estados Unidos para finalmente depor e assassinar o general Huerta. Carranza assume e aí é considerado o marco do princípio do fim da Revolução Mexicana. Que o general Carranza propõe uma nova Constituição em 1917, uma Constituição liberal, relativamente democrática, considerada uma conquista da Revolução Mexicana, essa nova Constituição proposta pelo Carranza. Carranza finalmente deposto em 1909 e uma série de presidentes que governaram muitíssimo pouco tempo, como por exemplo Obregón, Cádiz, Pontes Gil, vários outros presidentes, até que em 1934 finalmente Cárdenas assumisse o controle do México. Aqui é uma nova fase, não se trata mais de Revolução Mexicana. O México entra agora numa fase trabalhista, populista, nacionalista pelas mãos de Cárdenas. Se você quiser comparar, associe Cárdenas ao brasileiro Getúlio Vargas. É o mesmo contexto, o mesmo cenário. Os anos que antecedem e que concluem a Segunda Guerra Mundial.
Cárdenas e Vargas estão na mesma linha, estão alinhados em termos ideológicos. Cárdenas é trabalhista, populista, nacionalista, como era Vargas. A Revolução Mexicana, portanto, vai de Porfírio Dias, o Porfiriato, até a deposição de Carranza e a nova Constituição. Tudo que vier depois disso é a construção desses governos populistas, trabalhistas, nacionalistas, culminando com Cárdenas no poder entre 1934 e 1940. Mas o populismo mexicano, assim como o populismo brasileiro, é assunto para outra aula. Até lá! Fala, galera! Vamos começar mais um Quer que Desenhe? O que vocês acham de Revolução Russa? Muito difícil? Muito russo? Aguenta firme! Logo mais a gente descomplica! Aliás, você já curtiu o Descomplica hoje? Então aproveita para seguir essa benção em todas as suas redes sociais. Lembrando que a qualquer momento do vídeo você pode baixar esse mapa completo no link na descrição aqui embaixo, hein? Agora, estão prontos para a Revolução? Então vamos lá. A Revolução Russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética. Então, como você já deve imaginar, tudo isso não aconteceu exatamente da noite para o dia. Haviam muitos antecedentes que desencadearam a Revolução, como, por exemplo, o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus. Era o chamado gigante dos pés de barro. Apesar da libertação dos servos em 1861, a maior parte dos trabalhadores rurais viviam em péssimas condições, sendo a fome comum nos campos da Rússia e gerando uma tensão de classes crescente entre camponeses e burgueses. Outro fator foi a chegada da industrialização nas cidades, através de capital estrangeiro, fazendo com que os trabalhadores, pouco a pouco, começassem a se organizar em busca de melhores condições. Afinal, a exploração também acontecia nas cidades. Em 1905, a humilhante derrota na Guerra Russo-Japonesa desencadeou uma série de revoltas internas contra o regime absolutista do czar Nicolau II Romanov, com greves e protestos explodindo em diversas regiões do Império. Me lembro como se fosse hoje. Tanta confusão gerou, ainda em 1905, o Domingo Sangrento. Episódio também conhecido como Ensaio Geral, onde guardas do czar receberam os manifestantes a tiros em frente ao Palácio Real. A situação ficou insustentável em 1914, quando a Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial, mesmo estando devastada economicamente. A crise militar gerou até falta de munição durante o conflito, vê se pode, o que resultou na perda de milhões de soldados e piorou as tensões entre governo e população. A primeira fase do levante socialista só veio mesmo em 1917, com a Revolução de Fevereiro, liderada pelos mencheviques. Uma marcha pelo Dia das Mulheres acabou se transformando num protesto generalizado contra a situação da Rússia. Os proletários invadiram o Palácio do Czar em São Petersburgo e forçaram a sua renúncia, organizando-se em um governo provisório com Assembleia Constituinte. A política estava dividida entre bolcheviques e mencheviques, representados por inúmeros partidos socialistas e liberais. No entanto, a permanência na Primeira Guerra ainda causava revolta entre os trabalhadores. O cenário de instabilidade chegou ao ápice, quando tropas ligadas ao czar fizeram uma tentativa de retomar o poder monárquico, impedidas pelo Exército Vermelho de Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução. Tudo isso abriu caminho para a Revolução de Outubro, quando os bolcheviques promoveram a derrubada do governo provisório, tomam o poder e fecham a Assembleia Constituinte, liderados por Vladimir Lenin e suas teses de abril de pão, paz e terra para o povo russo. O Partido Operário Social Democrata Russo também retirou a Rússia da Primeira Guerra, aplicou a coletivização dos campos e introduziu medidas sociais para conter a miséria no país.
Em 1921, Lenin lança ainda a Nova Política Econômica, a NEP, que na prática é um recuo do comunismo de guerra centralizador. Ele permite a criação de pequenas propriedades privadas e a entrada de investimentos estrangeiros. Era a teoria de dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Finalmente, chegava a total queda da autocracia russa. Porém, a revolução não salvou a Rússia de uma sangrenta guerra civil entre os apoiadores do Exército Vermelho e os do Exército Branco, formado por monarquistas e nações capitalistas. Ainda em 1921, temendo os avanços da Revolução Anarquista Ucraniana, os bolcheviques decidem anexar a Ucrânia russa, formando assim a União das Repúblicas Socialistas, ou a famosa União Soviética. Se você precisa entender como aconteceu o final da União Soviética, tem outro Quer Que Eu Desenhe só sobre isso. É mole? É sim. Quem acompanha Te Complica não perde nada pro Enem. Fique esperto e não deixe de curtir esse vídeo ou nos acompanhar em todas as suas redes sociais. Quer esse mapa para estudar depois? Então clica no link da descrição e você vai ter acesso ao desenho inteirinho. Já pensou? Tá esperando o quê? Descomplica, quer dizer, compartilha a gente. Assim fica fácil demais entender. Até o próximo Quer Que Eu Desenhe.